Boa noite a todo mundo. Eu sou Vinícius da Silva, sou redatora de conteúdo da Brava e Fabião hoje está numa função com a filha e eu vou estar tocando a atividade e vou estar mediando também a conversa. É, Bom, queria agradecer a todos pela presença, né? A gente faz uma apresentação institucional, né, para quem está chegando pela primeira vez. Também, nesse caso, eu vou apresentar tanto a Brava quanto o LEAC, que são é, dois projetos que estão articulados na atividade de hoje, né? E eu estou envolvida nos dois também. E, e é isso. E aí a gente começa perguntando quem está pela primeira vez, né? Quem já assistiu outras atividades na Brava. É, Bom, a Brava é uma comunidade de compartilhamento de saberes, é uma comunidade de estudo coletivo, né? Focada principalmente em saberes é, produzidos e voltados para a população trans, mas com certa ênfase nas interseccionalidades e nas relações entre diferentes campos de discussão, e a gente tenta abranger tudo isso dentro da nossa programação, que é uma programação que abrange oficinas, aulões, rodas de conversa, lançamentos como esse, né? E outras atividades educacionais, em sua maioria online, mas a gente pontualmente faz alguma coisa presencial em São Paulo, né? Todas as nossas atividades, elas têm uma faixa de valores populares, né, para garantir a democratização do acesso e a gente também dispõe de bolsas integrais ou parciais, conforme a solicitação e são bolsas que são concedidas, né, em sua totalidade. Só é preciso que faça o requisito para formalizar, mas as bolsas, elas são concedidas, né. Todas as atividades também são gravadas e elas ficam disponíveis por 30 dias. Essa, especialmente, a gente vai disponibilizar no YouTube também, após a realização, né? E é isso. Em algum momento, talvez eu envie uma lista de presença para quem precisar de certificado, declaração, alguma coisa, mas eu tenho que pegar o link com o Fabiano. Mas isso vai acontecer lá pelas 8 horas, eu vou avisando pelo chat. Bom, essa é a Brava. Eu também sou coordenadora geral do LEAC. E a Frequência, que está aqui junto com a gente hoje, também é uma das coordenadoras do LEAC. E o LEAC também é uma comunidade de compartilhamento de saberes e estudo coletivo, né, focada em formação, experimentação formação, experimentação artística e tecnologias de emancipação intelectual, né? Então a gente também está promovendo atividades formativas com ênfase em sessões de estudo, justamente nesse formato da conversa, do diálogo, compreendendo o estudo coletivo como um espaço tanto de experimentação, de ensaio e de coletividade que não é atravessado pelas hierarquias do conhecimento institucionalizado, né, da pesquisa acadêmica, principalmente. E a gente defende uma forma de se relacionar e de compreender as produções e é, as imbricações, digamos assim, das relações de conhecimento, né, a partir de uma perspectiva anticolonial, compreendendo, sobretudo, os processos de gênese e circulação de certas discussões, categorias, né? Então, a gente tem algumas frentes de pesquisa, mas o nosso projeto, nesse momento, o nosso projeto principal, que inclusive vai se desdobrar dessa atividade de hoje, eu convido vocês a acompanharem pelas redes. Depois eu vou mandar aqui no chat os links, tanto da Brava quanto do LEAC, que a gente vai continuar essa discussão do Querida Ciência, que é uma obra fundamental para refletir sobre as políticas de conhecimento, né, as formas como os modos de conhecimento são organizados e foram institucionalizados, né? E para essa conversa hoje a gente trouxe os tradutores da obra, Caio e Maria Luísa. Queria agradecer a presença de vocês e queria apresentar rapidamente a obra, também falar um pouco sobre essa que estamos fazendo, né, em relação a isso e abrir essa conversa e reforçar que a gente pensou nessa dinâmica de uma troca mesmo, então quem ficar à vontade para abrir a câmera
ou colocar questões e dúvidas e comentários ao longo da discussão, né? A gente prefere que seja assim. É, de modo a evitar essa dinâmica expositiva, de uma aula totalmente teórica, né? Bom, é, eu esqueci de separar a colinha do livro, mas vamos lá. É, Querida Ciência, né? É um livro da pesquisadora, professora, geógrafa, né, de formação, Catherine McKittrick, que é atualmente é professora da Queen's University, no Canadá, que tem um trabalho muito foda, assim, né, para dizer da melhor forma, sobretudo sobre o pensamento de Sylvia Wynter, que é uma pensadora caribenha fundamental, que a gente, infelizmente, só tem uma tradução dela aqui no Brasil, naquela antologia do pensamento negro radical, e é uma das autoras mais fundamentais para se pensar tanto a literatura quanto a cultura, né, diaspórica, e vale mencionar que o Caribe tem muitas relações com a América Latina, né? Então a gente está totalmente nessa troca, né? É, e justamente por essa troca, estabelecer formas inventivas de se relacionar e de produzir conhecimento, né? Esse é o ponto de partida do livro. E aí é um livro que a McKittrick vai estar abordando a ideia de estudo criativo a partir das metodologias negras e anticoloniais, né? Fazendo essa discussão, sobretudo apoiada nos feminismos negros, nos estudos raciais, na geografia cultural, é, e nos estudos negros, né? Que também é um campo estabelecido, né? Os Black Studies. Nesse trabalho, ela vai analisar diversas formas de conhecimento, né, de artistas e intelectuais que vão desde Sylvia Wynter, que é uma escritora que está produzindo ali na escrita, mas também ela vai pensar, por exemplo, a música, né, de modo que tem capítulos que são playlist, e ela vai falar muito de uma dupla de música eletrônica de Chicago, né, que é o Drexciya, para falar sobre as formas de articulação dos modos de fazer negro e como que eles também estão assentados em outras dinâmicas de compreender e de conhecer o mundo, né? E aí, bom, é isso, né? Eu queria mais uma vez agradecer a vocês pela presença, aos tradutores também pela presença, e queria é, abrir. Eu também sou tradutora, né? Estou lançando agora uma tradução da Jasbi Puar pela Crocodilo Edições, que eu traduzo junto com a Nicole Froio, que se chama O Direito de Mutilar. Está em pré-venda, inclusive, com um texto do Fred Moulton sobre o livro. É, E a gente deve também ter uma atividade sobre o livro em breve aqui na Brava, no lançamento, ainda esse semestre. E traduzir é um trabalho de relação com a linguagem, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente que vai trabalhar com a linguagem e que a McKittrick também vai estar abordando isso de alguma forma, que é o modo como a gente precisa de alguma forma criar métodos de aprender a manusear a linguagem como se ela fosse uma matéria, né? Como se a gente estivesse manipulando e totalmente consciente das escolhas que a gente faz em relação às palavras que a gente usa para transferir o significado de uma cultura para outra, né? Tem o autor da teoria queer que eu gosto dessa afirmação que ele faz, que ele fala que traduzir é um tráfico semiótico, né? E eu acho muito interessante a gente pensar na forma como essas trocas semióticas, né, essa economia semiótica que a gente acaba estabelecendo com a linguagem, ela é o próprio trabalho que a McKittrick está discutindo, mas ela demanda novas formas de se relacionar com a linguagem, né, que exigem que a gente tenha menos rigidez, né, enfim, é a experiência que a gente tem tanto na escrita quanto na tradução, né, de começar a perceber que
uma dimensão dessa materialidade que de fato escapa aquilo que a gente condiciona como teoria da tradução, né? Escrita acadêmica, enfim, eu queria começar pensando isso, né? Que são as formas pelas quais a gente consegue defender a importância de um texto como esse que é produzido num contexto geográfico, como o Canadá, por exemplo, mas que ele se insere numa troca semiótica que é caribenha também, né? A gente fez um post recentemente no perfil da Brava, e aí uma pessoa comentou isso, né? Não é contraditório trazer uma referência caribenha para discutir a descolonização. E aí a gente, como é que a gente pensa, né, nessa relação do lugar? Porque o lugar ele produz uma política do conhecimento, para escrita e para tradução principalmente, mas o nosso trabalho é também entender como que essa política ela é imbricada e ela é flexível em uma certa medida, que ela também é a própria linguagem, né? Sim. Posso começar, Vini? Primeiro agradecer mais uma vez pelo convite e dar boa noite a todo mundo, boa noite a todos. Essa foi uma questão que veio muito forte, assim, na tradução, porque, é claro, a gente, sendo quem somos e estando onde estamos, né, no Brasil, enfim, eu, por exemplo, do Piauí, então já é a geografia da geografia, a gente sempre se sente atravessado, né, por essas dinâmicas geográficas, assim, né? E ela é uma autora canadense, né? Ali da América do Norte, que, enfim, eles são de uma outra realidade, embora a gente compartilhe algumas coisas, e eu vou falar um pouco disso também. Mas isso foi parte muito forte, assim, né? Das nossas primeiras discussões a respeito de como traduzir aquilo, porque o que é que acontece? Vou contar uma historinha aqui curta. Em 2007, quando eu fazia a graduação, já faz um tempinho, né? Eu era, assim, rebelde, né? Insurgente, como ela própria diz no livro, assim. Então, eu gostava de fazer trabalhos nas disciplinas que contestavam essa disciplina de alguma forma. E, de certa forma, isso causou muito sofrimento, assim, né? Porque eu, dentro do que os professores esperavam, eles achavam interessante, mas não estava dentro dos códigos disciplinares da universidade, né? E muito dessa minha insurgência, ela aparecia na escrita, porque eu fiz graduação em jornalismo e a escrita é o principal meio, assim, do jornalismo. E aí eu fico pensando que se naquele tempo o livro existisse, o meu caminho acadêmico seria totalmente diferente, assim, porque eu teria algo aqui me agarrar. E eu não tive. Eu tive que fazer esse percurso meio que sozinho, porque eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhum autor que pudesse me dar esse apoio na minha insurgência lá na graduação, quando eu tinha 17 anos, 18 anos. Então, isso entrou em questão na hora da tradução, porque apesar de ser uma autora do Norte Global, a forma como que ela escrevia meio que abraçava a gente nesse sentido. Então, a tradução foi feita quando eu já estava já no doutorado, por exemplo. Então, o livro ele te abraça nesse sentido de que é uma linguagem outra, né, do Canadá, uma autora do Canadá em diálogo com o Caribe, mas que ela te proporciona essa. O livro funciona como uma ferramenta que vai aproximar.
esses universos geograficamente distintos, né? E aí a negridade é a ponte que une essas duas coisas, assim. Então isso foi realmente uma questão que apareceu com força na hora da tradução. E aí o que eu e Maria Luísa tentamos como, vamos dizer assim, uma primeira, o nosso primeiro desejo ao fazer a tradução, ao iniciar a tradução, foi tornar essa proximidade que aconteceu com a gente, né, individualmente, assim, nas nossas pesquisas, o mais abrangente possível, né? Então a gente tentou respeitar a linguagem da autora porque ela torce realmente a língua de alguma forma, mas dentro da lógica dela, que é escrever no inglês. E a gente, o nosso objetivo primeiro, assim, que a gente quis, o tráfico, né, que nem a Vini falou aí, é tipo, que a gente tentou fazer é essa aproximação de geografias distintas, mas que, pela forma como ela criou o livro, nos aproximava, né? No sentido de que, tipo, porra, agora eu tenho uma ferramenta, uma coisa que me resguarda na minha insurgência. E essa insurgência, muitas vezes, ela é, como o Vini falou, na linguagem. Então, esse foi um das principais preocupações, assim, na escrita. A gente manteve o andamento dela, da forma de escrever, ela tem uma coisa da repetição, né? Que ela escreve repetindo muito, como se ela estivesse fazendo um manifesto, assim, ou como se fosse um looping musical. Mas a gente tentou trazer isso também para, tipo, realidade do português enquanto uma língua possível para nós daqui. E aí, gente, boa noite. Também agradecer já de início a presença de todo mundo, o convite, né? Assim, essa articulação que a gente vem montando também há muito tempo. Eu acho que é, vale falar também desse processo da tradução que reflete, né, o próprio livro. E a Vini já falou um pouco, já trouxe algum desses pontos, Caio também, né? Como que foi esse processo, né? Pensar a tradução como essa praxis também do próprio conteúdo do livro, né? E tentar organizar um pouco, né, a essa conversa inicial. Porque apesar, né, que, como o Caio falou, né, apesar dela ser uma autora do Norte Global, a gente ter tido várias questões, né, eu e o Caio, a gente também estava traduzindo enquanto a gente estava fazendo doutorado, fazendo uma tese. Eu costumo falar com o Caio que a gente fez uma tese dentro da tese, porque essa tradução foi um baita desafio, assim, e durou muito tempo, assim, ela durou acho que no todo uns 4 anos, né, Caio? Assim, 5 anos, assim, muito tempo, né? Óbvio, tem traduções que duram muito mais, né, mas pensando nessa dinâmica do próprio do tempo, né, do tempo do capital, do tempo das produções de conhecimento e tal, para a gente foi um super desafio. Mas eu acho que pensar nessa subversão da linguagem, como ela torce a linguagem, eu acho que começa até quando a gente fez o convite, na verdade, quando a gente fez a proposta para traduzir, né? Foi pelo Twitter. Então, aí acho que a partir daí já mostrou uma dinâmica também dessa linguagem, dessa comunicação que poderia sair um pouco dessa formalidade, apesar de que a gente precisou seguir todas as formalidades, né? Porque o livro está sob o livro original, né? A primeira edição está sob uma agência de grande porte, digamos assim, né? Então a gente, em certo momento, precisou encarar isso, que aí já não passa mais pela autora, né? Mas passa por essas outras dimensões aí também de domínio do conhecimento. Mas foi muito interessante partir do estímulo dessa tradução, desses outros meios, né? Esses outros meios de encontro e esses outros meios de comunicação também. E aí eu acho que vale pontuar que o- esse livro também ele já circulava, né? Eu não sei quem daqui já teve a oportunidade de ler o livro, ou tanto a tradução quanto o livro na primeira edição, né, do inglês, mas ele já circulava em alguma medida, né, em alguns grupos de estudos, né, em algumas áreas específicas, e foi assim também que surgiu esse estímulo e a proposta para as editoras aqui, né? E aí, novamente, eu acho que isso foi um estímulo para a gente pensar assim, poxa, a gente precisa
colocar em prática esse próprio conhecimento que ela está colocando no conteúdo em inglês, aqui, não só na tradução, mas na maneira como esse livro vai ser lançado aqui. Enfim, então foi assim que a gente foi começando, e conversou com ela, e depois conversou, fez a proposta para as editoras, e foi, né, um processo coletivo desde o início. Tinha um grupo de estudo especificamente que eu fazia, que eu faço parte, que é o Corpo, Discurso e Território, que é da Universidade Federal da Bahia, e ele é coordenado pela professora Gabriela Leandro Pereira, né? Eu não comentei no início, mas eu sou arquiteta urbanista, é, pesquisadora, DJ, então eu também transito muito nessa dimensão interdisciplinar, e a interdisciplinaridade foi um meio, né, de sobrevivência nessa área da arquitetura também, e sobrevivência, mas também o meio que eu me encontrei, na verdade, né, o meio que eu me encontrei para comunicar. Enfim, então essa tradução já circulava ali de maneira coletiva nesse grupo, e foi a partir daí também que a gente pensou, né, em puxar essa tradução que já existia em certa medida, mas e trabalhar mais a fundo, né? E eu me perdi a Vini falou alguma coisa, né, no início que eu pensei em puxar, assim, mas agora o Caio também já foi falando outras coisas, e aí a cabeça já vai explodindo, mas certamente vai voltar. é, mas eu queria ainda falar, né, desse, como foi o processo de tradução, que é só reforçar que foi muito coletivo, né? E, enfim, a gente ia consultando as pessoas que estavam no entorno, entendendo, né? Enfim, como o Caio falou, que foi essa ferramenta, assim, como que ela poderia ser útil na aplicação da nossa vida também. E tem uma coisa, né, que na conversa que a gente fez com ela recentemente, foi mais recente, né? A última que ela falou que esse livro, se esse livro tá sendo útil, ele atingiu, né, o objetivo. Foi algo assim, né, Caio? Me corrija se eu estiver errado. Porque a intenção é esse, assim, que esse livro possa ser mesmo questionado à luz de cada lugar, né? Então, possa ser questionado, possa ser repensado à luz de cada lugar, como a ciência é produzida em cada lugar. Então, eu acho que isso só faz então voltar àquele início, né? Por mais que ela seja uma autora do Norte Global e que dialogue com matrizes também do Norte Global e caribenha, e acho que ela traz pouco ou quase nada, né? Citações assim do Sul, mas ele é útil, né? Ele é útil nesse sentido de discutir então como esse conhecimento é produzido e como a gente pode entender os mecanismos que são parecidos ou similares, né, em todos os lugares como o Caio falou, né, essa aproximação de geografias distintas que se dá não só pela negritude ou pela diáspora, né, que por mais sejam distantes e distintas, elas têm essas proximidades, né, inúmeras semelhanças. E o conhecimento, eu acho que também foi assim, né, pensar, né, de como o conhecimento foi instituído nas universidades, né, como ele foi institucionalizado, digamos assim. Então, acho que por isso que fez muito sentido ter traduzido, né? Então, hoje a gente vê que foi, na verdade, durante esse processo todo a gente já tinha visto que estava sendo útil, cada um à sua maneira, né? Mas ele estava sendo útil para questionar, para permitir, para tensionar, mas principalmente para esse processo de quase que autorrealização de uma imagem, né? Uma imagem que a gente podia se autorrealizar, uma libertação, né? Nesse âmbito das pesquisas, especificamente a gente, né, que estava vinculado em certa medida a algum programa, né, de pós-graduação. Então a gente estava, né, lá e cá também dialogando com a instituição e tentando fazer a nossa própria linguagem, né? E o livro foi fundamental nisso. Então, eu não sei, né, com quem mais teve a experiência com livro e academia, ou só livro e outros espaços, né? A gente tem recebido mensagens também de pessoas de professores que dão aula para o ensino básico, de professores, enfim, que dão aula ou que estão, pesquisadores que estão em outros âmbitos, que tem sido bem interessante, né, para pensar justamente a ciência, né? Como se conhece as coisas e como se fala, né? Como se conta essas histórias. Enfim, tem outras coisas que eu tô pensando aqui, mas eu vou deixar a conversa fluir pra gente falar mais, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês podem levantar a mão também, qualquer coisa, enquanto a gente fala. É, eu lembro de uma coisa que a Catherine falou naquela conversa que teve, né, no coisa da editora, no curso da editora. Aham, aham.
E aí é o que eu fico pensando assim, porque, por exemplo, eu acho um argumento fraco, né? Falando em termos de argumento, na autora é do Canadá. Se fosse europeia, tá autor europeu, o que você tá usando ele, enfim. Mas Canadá, sabe? Tudo bem, que ainda é norte global, mas ela vai falar uma coisa que me deixa muito. Que eu acho que tem muita relação, inclusive, com o que algumas autoras estão pensando no Brasil, e eu tô pensando justamente em relação a autoras trans como a Castiel Vitorino, por exemplo, que tá falando sobre uma forma de compreender o corpo ligado à organização cósmica do universo e não à categoria da racialidade, né? E aí isso gera uma questão sobre geografia, né? Sobre lugar. De alguma forma, eu lembro uma das primeiras coisas que ela pergunta, assim, né? Que é uma questão que eu acho que tá no Demonic Grounds, que é o livro que ela publicou anterior a esse, né? Que eu não lembro o ano, se vocês lembrarem. Eu acho que ele fez 20 anos esse ano, porque 2007, né não? é isso, é isso. Eu sei que ela vai relançar, tá relançando uma segunda edição de aniversário, né, de 20 Ai, anos. Então, maravilha, merece uma é. tradução de comemoração. Tem um capítulo, só um parênteses, tem um capítulo de Demonic Grounds que está traduzido num livro sobre geógrafos, pensamento de mulheres na geografia, que foi lançado também ano retrasado. Mas enfim, eu posso compartilhar aqui também depois. Por favor. É, e a forma como o pensamento da Catherine circula é justamente dessas organizações autônomas, né? A gente vai fazendo um trabalho boca a boca. E aí ela se faz uma pergunta, eu gosto muito, que é o que que significa geografia para aquelas pessoas que nunca estiveram livres, né? E a forma como a gente constrói a liberdade, né? E aí eu fico puxando essa questão do conhecimento situado, né? Da geografia, enfim. A forma como essa experiência do espaço, e aí tem uma outra autora, que não é uma autora negra, que é a Sarah Ahmed, que eu gosto bastante. Ela tem um livro que eu gosto muito, que é o Queer Phenomenology, que ela vai discutir a ideia de uma fenomenologia queer, pensando a ideia de fenomenologia, que significa experiência, né? Estudo da experiência, né? É, como uma experiência do espaço, de modo que a heterossexualidade, por exemplo, é uma forma de organização linear do espaço e do tempo, né? Então, acontece de forma sequencial, pontual, você tem as fases marcadas, as expectativas muito bem estabelecidas do que é uma pessoa heterossexual, do que ela tem que fazer durante a vida. E aí, por isso que se usa o termo orientação sexual, esse é o argumento dela, né? Orientação que se refere à forma como a gente se relaciona com o espaço. E quando a gente constrói relações de recuso com o espaço, né? E aí surgem os termos de desorientação, dissidência de gênero, né? E aí ela vai articular o queer como essa relação de estranheza, de estranhar, né? Queering the space, né? Estranhando o espaço, né? É, como uma forma de produzir outras consciências. Que a grande questão da fenomenologia é a consciência, né? A relação de experiência com a consciência. Só que essa consciência, e é isso que eu gosto muito, e em algum momento, não sei se, enfim, gostaria de ouvir frequência também, que frequência é da música, a gente produz essas consciências, enfim, com o corpo, com a música, com o movimento, né? Principalmente. E aí é muito interessante pensar que esse próprio trabalho no Brasil, ele nos ajuda a fundamentar uma coisa que a gente já tem estudado e aprendido há muito tempo com os terreiros, com as intelectuais negras também, né, que algumas vezes não tiveram talvez a oportunidade de sistematizar isso dessa forma, né, ou o próprio interesse de pesquisa, né, porque eu acho que muito de uma experiência desses questionamentos que McKittrick estabelece no livro vem de uma forma pela qual, de uma forma específica pela qual a academia canadenses e estadunidenses são estruturadas, que é um pouco diferente daqui, né? Por exemplo, o que permite que uma pesquisa seja produzida no campo dos estudos negros,
né? E aqui a gente vai ter que negociar com departamentos específicos, né? Ou com orientadores específicos que às vezes não estão nem às vezes tão de boa fé, né? Eu já tive orientação assim, tipo, não sei o que você está fazendo, mas eu assino e você resolve, e você me manda informada e te dou o seu aval para você fazer sua pesquisa, isso acontece. Mas isso revela também da forma como essas próprias estruturas são. Uma vez uma professora minha usou um termo que eu gostei muito, que é estruturas invisíveis, para falar dessa estruturação ideológica do conhecimento, né? Como essas estruturas invisíveis elas estão atravessando tão violentamente não somente a forma como a gente conhece o que a gente conhece, mas também a forma como a gente pode se orientar em relação ao espaço, né? Daí eu trouxe essa questão da geografia, né? Que é. Só um segundo. Tá. Pensei. É, e aí, acho interessante essa questão da geografia. Qualquer coisa, deixa aí que depois eu penduro direito. No chão, não. Coisa. Me dá aqui. Deixa aí. Estamos todas cuidando dos ereis, né, gente? Fabiana tá com a filha, enfim. Eu não tenho filha, não tenho filho, mas tem crianças na vida. É, e aí, que a geografia, ela. E é curioso, porque assim. Tem a frequência, por exemplo, tem um trabalho que é o Atravessando Portais, que ela vai refletir sobre a memória da rocha, memória geológica, né? E de como isso está entrelaçado, por exemplo, a própria concepção de um arquivo negro, né? O arquivo negro, ele é preparado para essa memória geológica, né? De quando a Terra ainda era lava, é uma coisa que a frequência escreve muito bem. Vocês encontram na internet num texto nosso que se chama O Jubó. Depois eu boto aqui os links. E aí é interessante, porque isso já abre uma compreensão para é, abre margem para uma compreensão de uma relação com o espaço que é estabelecida por outras formas, que são muito mais da natureza, geológicas, enfim, do que sociais, culturais, estabelecidas historicamente, né? E por outro lado, a gente tem essa possibilidade, né, de uma geografia que se ocupa das pessoas humanas, né? Das relações de alguma forma. E o modo como a própria ideia de espaço, a própria concepção de nação, até mesmo é a gente que molda de alguma forma. Tem uma poeta mineira que eu gosto, que ela tem um poema que ela fala que não existe Brasil, existem brasileiros. Ainda assim existem brasileiros, né? E é interessante pensar nessa no modo como essas grandes estruturas elas são compostas por pequenas partes, né? E o trabalho da metodologia, às vezes, é observar essas pequenas partes e no caso do que a gente está fazendo, perceber como que a gente constrói ferramentas para ir desparafusando isso, né? De algum modo. E me toca muito, só para eu finalizar também, né? Me toca muito essa relação com a ciência. Eu sou formado em química, faço história da arte agora, todas as artes há uns anos, né? Mas tenho a formação em química. E E tem um outro trabalho eu acho que eu conheci as duas autoras na mesma época, né? Que é a Linda Smith, que é uma outra autora também canadense, que ela é indígena. Canadense não, ela é da Nova Zelândia, né? Neozelandesa. Isso. É, que ela também é indígena e aí ela traz essa, essa genealogia da própria prática de pesquisa, né? E a forma como a prática de pesquisa foi fundamental para institucionalizar os interesses coloniais em centros de pesquisa, em universidades, né? Que é o que permite a dissolução desses modos de pensar nas disciplinas acadêmicas, né? E a gente chega na disciplina Império, né? Que eu acho uma afirmação
maravilhosa, provocativa. É, e, e é muito difícil, talvez eu vou abrir aqui um novo tópico para a gente conversar, que eu acho que isso vai tocar também as pessoas, né? Que é o modo como a gente negocia isso com a academia. Porque aí eu vou trazer o estudo de caso, né? Eu trabalho com redação de conteúdo, então parte do meu trabalho é acompanhar o que as pessoas estão fazendo com o conteúdo, né? O que que elas estão, como elas estão, inclusive, compreendendo, porque é nosso trabalho garantir que ele seja bem comunicado. Também não dá para as pessoas começarem a reclamar, enfim, a gente botar na conta das pessoas, né? Então a gente acompanha. E aí, num post recente que a gente fez divulgando esse curso, né, a gente colocou como chamada Por que o discurso científico é colonial? Que é uma chamada para engajar, né? E aí a gente traz as citações da Linda, as citações da McKittrick, para refletir sobre como a própria consolidação da pesquisa, da ciência moderna, está ligada aos interesses coloniais. Que mesmo que essa seja uma genealogia da ciência, do conhecimento científico, a gente não tem como abandonar. Tá tudo bem, a gente pode refletir criticamente sobre as nossas genealogias. E isso gera um debate, né? E aí é sintomático, eu acho que sintomático, além do diálogo que gera, que eu acho importante, a forma como as acusações são jogadas, né? E aí teve um perfil que comentou sobre isso, por isso que as ciências sociais estão em crise, né? Por oportunistas como você, no caso era eu. E porque eu tirei uma onda com a cara da pessoa também no comentário, porque, tipo, estão morrendo as ciências sociais, né? Enfim. E eu acho muito sintomático de uma forma como o conhecimento é organizado, né? Que a gente entende que a gente está fazendo um trabalho que é nosso, que a gente nunca vai, em vida, talvez, sei lá, em 70 anos, mudar totalmente a academia, mas tem um trabalho que é geracional, que a gente aprende isso com o movimento negro, sobretudo com as feministas negras, né? Que mais nos ensinam sobre a importância da geracionalidade, né? É, então, então, que epistemologia é essa que está em ameaça? O que está realmente em ameaça, né, com isso? E por que que isso gera um tipo de uma necessidade de autodefesa tão grande? Que a gente não consegue criticar a estrutura de conhecimento de diferentes disciplinas porque a gente não precisa entender como elas são estruturadas e cada uma tem sua política, enfim, né? Mas em termos de conhecimento científico, existe um trabalho que é feito em termos de epistemologia. A filosofia estuda isso. E as negociações são complicadas. Por isso, eu acho que por isso que tem o looping, que é preciso repetir, né? Eu lembro de um trecho que eu até grifei, que ela repete várias vezes, né? Eu aprendi com Silvia Winter a reconhecer como a criação teórica radical ocorre fora dos sistemas de conhecimento existentes. Aí repete isso de novo e vai acrescentando. E chamando esse território de fora do território demoníaco, né? Daí o título do livro anterior dela, para quem tem interesse em conhecer Demonic Grounds, né? Esse território demoníaco que acontece quase extra-epistemológico, né? É, mas no fundo essas categorias nem existem, né? E aí a gente entra em crise. Mas a gente precisa delas. Eu quero ver vocês, quero ver as pessoas também. Essa é a pergunta de 1 milhão de reais. Só enquanto minhas pessoas vão pensando, eu tenho pensado muito que agora falar de epistemologia, a academia tá adorando, né? Mas colocar na a prática, de fato, ainda não coloca, né? Assim, e eu fiquei pensando também quando você falava, Vini, né, que é sobre a repetição, sobre essa questão, né, de uma honra à geracionalidade, né? Enfim, as feministas negras, a quem veio antes, enfim, esse acúmulo, né? Eu acho que até falando, o próprio texto dela tem muito acúmulo. A gente tinha, eu mencionei, né, tinha esse texto inicial, que era traduzido já pelo grupo de estudos e tal, que já rodava, né, justamente para a gente tensionar, pensar.
Só que depois, quando a gente foi traduzir a Vera, né, ali, né, eu e Kai, a gente falava, meu irmão, calma, o que é isso aqui, né? Era camada atrás de camada, era metáfora atrás de metáfora, era tipo. Enfim, era muita coisa que tensionava a linguagem, tensionava o conhecimento. E aí, tô falando isso também, acho que só para voltar para a repetição e pensar que essa tradução também foi muito sobre um processo de escuta, né? Que a gente lia, repetia, escutava. E a gente entendeu que também era essa forma de escrita dela, era o próprio conteúdo, né? Ou seja, tipo, a linguagem era ação também, né? Então, a tradução foi esse processo de escuta e a forma de escrita dela também é uma maneira de colocar essa epistemologia, talvez, digamos, sonora, né? Eu trago, no caso, a partir da minha pesquisa, também pensando como que o som vai aparecendo no próprio pensamento, na própria escrita, né? Enfim. Então, eu acho que pensar a repetição, né, no texto dela também foi muito interessante a partir disso, né? E a gente escutando, lendo, escutando. Não à toa também, né? Ela traz a Nurbese Phillips, que é um texto também que não se lê como a gente foi ensinada, né? Assim, não se lê sentado, não se lê quietinho, né? A Nurbese tem, para quem não conhece, né? A Nurbese é uma das pessoas, das referências que ela cita no livro, ela é advogada, poeta de Trinidade, mora no Canadá também, e ela tem um livro que se chama Zong, que é um livro de poesias, né? Um livro cíclico de poesias, no qual tem que se ler em conjunto, tem que se ler alto, né? Enfim, vai contar sobre o massacre que aconteceu com um navio, né? Nessa área ali do Caribe. Enfim, mas fiquei pensando na repetição, né? Nessa linguagem em ação e como o som aparece, né? No texto dela, nessas diferentes camadas e que tensiona essa produção do conhecimento, a epistemologia, mas que é difícil, né? Ainda a gente conseguir negociar nessas pesquisas também na nossa academia aqui, né, nos nossos âmbitos aqui. Então, novamente, é um livro que vai ajudando a permitir, a dar essa liberdade pra gente também, da escrita, né? Eu acho que esse é um das grandes virtudes do livro, assim, ele obviamente não te dá uma fórmula, né? Ele não é Mas linear, né? Tipo, não, ele não é linear, ele ele não não tem é. capítulo, assim, A ele... escrita muda de acordo de texto para texto, né? Tem uns que são bem emocionais, assim. Eu gosto muito de um texto dela, eu acho que ele está cada vez mais crescendo, assim, que é o texto sobre dados e algoritmos, que é bem pertinente para os dias atuais, assim. E é um texto sem conclusão, é quase um desabafo, que ela diz: Poxa, eu passei muito tempo pesquisando isso e eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu queria muito, eu imaginei nos meus sonhos um texto onde eu pudesse confrontar a ciência de dados que tanto replica o racismo no mundo. Eu sonhei com isso, mas eu não consegui. Tudo que eu consegui foi escrever esse texto e ele está aqui. E, e é esse tipo de, acho que de honestidade e de, enfim, é quase um papo reto, sabe? Você vai bater um papo reto com a pessoa, assim, é, ela é isso que ameaça as epistemologias, esse rolê todo desses atritos epistemológicos que Vini estava falando, assim, sabe? Então é como se a forma fosse o conteúdo, né? Assim, ela, quem é que tem qual é o intelectual, sei lá, branco, uspiano, com todo respeito, se tiver alguém da USP aqui, que vai ter essa coragem, sabe, de escrever um texto como ela escreve, assim, colocar num livro e dizer, olha, isso aqui é a minha forma de fazer ciência, admitindo todas essas limitações e admitindo que o próprio estudo ele tem um limite mesmo assim, né? Que muitas vezes é na própria violência, né? Isso é muito doido de se pensar.
né? Então, acho que é muito o livro é muito útil e ele é muito acolhedor nesse sentido, assim, de tipo, poxa, se você está aí na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, e todos nós vamos passar por essas fricções, por essa, tipo, momentos de crise em que a gente vai se questionar, pô, como que eu vou negociar isso, como que eu vou colocar isso ou não. O livro ele é muito acolhedor e ele é muito útil nesse sentido, assim, do que tipo você vai ver uma intelectual já bem estabelecida colocando questões que quebram, né, essa noção de tempo e de espaço, né? Aconteceu comigo em 2007. Aconteceu de novo agora, enquanto eu fazia doutorado, aconteceu com outras pessoas. Eu tenho certeza que aconteceu com muita gente que está aqui nessa sala, né? E de alguma forma vai continuar acontecendo, né? A gente queira ou não. Então, o livro ele opera muito bem nesse sentido, assim, uma espécie de companheiro, assim, de guardião na qual você pode, pelo menos, confrontar a pessoa, se a pessoa, né, vier falar aquilo que Vini acabou de citar aí, não sei o quê, que alguém confrontou ela, assim, em algum momento. Você pode dizer, mas tem autora tal, e nesse sentido o Norte Global até funciona, é uma reversão, né, do Norte Global, né, ele até funciona como um escudo, assim, tem fulano de tal, lá do Canadá, que diz sobre isso. Você quer realmente se meter com isso, assim? Então, é ótimo para os estudantes isso, sabe? Do tipo, do estudante, sobretudo de graduação e de mestrado, dele ter isso como uma ferramenta mesmo, uma espada na qual ele pode se proteger, assim, desses ataques, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Por aí? Todas reflexivas. É, eu sinto que eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre o livro, talvez, se vocês quiserem escolher um trecho, para as pessoas também entenderem como que se dá esses pulos, né? Porque é um pensamento, é uma carta, né? O livro ele deriva de uma carta que ela escreve, é, destinada à ciência, né? E aí isso gera uma, uma, uma linha de pensamento com muitos pontos, né? Muitas conexões que vão passando pela música, pelas imagens, né? Tem capítulos que são imagens específicas, né? E aí é isso, né? É uma coisa que a Denise diz, a forma é o conteúdo. E um outro ponto importante, né? Um outro ponto importante, né, que eu acho que está nesse trabalho em relação a essa ideia de forma, né, que aparece na Winter sob o termo a relação entre ética e estética, né, que também é essa mesma reflexão sobre forma e conteúdo, né, é que muitas vezes essas experiências do terreno demoníaco, né, como diz para usar o termo dela, elas justamente tensionam essas barreiras entre uma coisa e outra. Porque embora haja isso não é uma rigidez assim estabelecida, por exemplo, eu na história da arte, isso não é a corrente formalista não vai fazer essa separação binária, por exemplo, né? São outras questões, né? Que tem a ver com a palavra forma em si. E a forma é o método, né? É o meio. E, e aí eu.
Eu, uma vez eu tive uma experiência na instituição de estudo de artes, né? Que foi uma conversa que estava tendo assim entre dois estudantes sobre o coletivo Coyote. Para quem não conhece, o coletivo Coyote é um coletivo artístico, né? Não sei se eles se descrevem como porno-terroristas, mas tem esse viés, né? De um trabalho de recusa, um trabalho forte, assim, bem anarquista mesmo, né? E aí eu tava, enfim, peguei, assim, uma discussão e uma discussão tão, eu não sei, sabe, quando a gente, assim, tipo, nossa, eu tô passando na paróquia e não percebi, sabe? Que conversa é essa? O que essas pessoas estão falando sobre isso? Né? Era uma abordagem muito conservadora sobre a prática artística, né? E aí eu fico pensando, isso é uma questão que atravessou a McKittrick na geografia, mas me atravessa na história, né? Que é sobre como a gente não se preocupa mais com, às vezes, com o que as pessoas estão fazendo, com o que os agentes estão fazendo, do que com as condições de produção daquilo, como que isso se relaciona com uma coisa maior, né? Porque o trabalho da recusa, né, na arte contemporânea, ele tem diversas fontes e muitos artistas, inclusive artistas trans, vão articular isso pelo trabalho com pós-pornô, com pornoterrorismo, ou com outras abordagens ligadas à teoria queer ou não, né? Mas que isso constitui uma, uma corrente importante, né, de artistas do contemporâneo. E aí o que essas pessoas estão fazendo é justamente questionar os próprios limites da arte, no sentido de, se a gente entra numa universidade pública, num curso de artes, com dois estudantes de menos de 22 anos, e eu tô ouvindo uma conversa que eu, sei lá, não esperaria ouvir da minha avó, pelo que eu conheço da minha avó, alguma coisa me preocupa, em termos de epistemologia mesmo, de ética, de estética, né? E de modo que eu não posso fazer nada em relação a gente não pode fazer nada em relação ao que está acontecendo. A gente tem que observar em relação ao que nos compete, né? E se a gente trabalha com método, o que compete é pensar sobre as formas de concretização daquilo, né? Eu queria trazer uma citação para vocês desse capítulo do método que eu, assim, não sou de favoritos, né? Mas é um dos que eu mais gosto. Eu acho que é um dos que eu mais me apeguei a ele, assim. Só um momento aqui. É, quando eu tive esse primeiro contato com a obra, a gente fez uma reunião, eu, Frequência Lohano, né, no LEAC, e a gente discutiu esse capítulo de metodologia, né? Foi tipo uma coisa assim, ai, gente, olha só, encontrei esse texto, a gente precisa ver isso. Aí a gente fez, e desse, não só desse episódio, mas que é uma prática que a gente já estava construindo há um tempo, das sessões de estudo, mas dessa, dessa, dessa metodologia de estudo, né, que surge o projeto Sessões de Estudo Negro, que tem esse pressuposto de um espaço de estudo coletivo, pensando o estudo como o Moulton e o Heine vão pensar, que é esse ensaio, né, essa, 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 essa experimentação coletiva, né, sempre em curso, sempre em construção. E eu queria trazer porque eu gosto. E é isso.
Deixa eu ver aqui como assim. É um maravilhamento, né, Vini? É o que É, o você gosta porque maravilhamento. Ela tem essa palavra, eu esqueci. É muito importante. Que é uma. Que eu acho que é o irmão da curiosidade, né? Dentro da abordagem dela, assim, a curiosidade e o maravilhamento, né? É, eu quero ler um trecho que fala sobre Drexia, também para puxar um pouco do que a Maria Luísa trouxe sobre a música e para pensar essa questão de metodologias outras, né? É, deixa eu só ver onde eu vou começar. Aqui, ótimo. As definições sobre Drexia são flutuantes e pressurizadas. Suas músicas são descritas como enclausuradas, beligerantes, locais, raciais, livres, frescas, meditativas, taciturnas, urgentes, tão fechadas que perturbam. O aparente anonimato, porque a dupla ela não se identificou até o final da dupla, né? É associado a uma história de origem mais específica, né? E aí ela traz o encarte do álbum que fala sobre a possibilidade da gente respirar embaixo d'água. Seria possível para os seres humanos respirar debaixo d'água? Um feto no ventre da mãe certamente está vivo em ambiente aquático. Fecha aspas. Os Drexians são seres que respiram debaixo d'água, descendentes mutantes aquáticos dessas infelizes vítimas da ganância humana. Eles foram poupados por Deus para nos ensinar ou nos aterrorizar? Migraram do Golfo do México para a bacia do rio Mississippi e para os grandes lagos de Michigan. Drexia é frequentemente rotulado como afrofuturista. A Aquatopia, que espacializa muito de seus álbuns, ensaia um futuro de ficção científica e moldado e derivado da violência da passagem do meio. A cosmogonia oferecida por Drexia é cativante. Ela não apenas nos lembra do funk de Sanha e Octavia Butler, mas também, e talvez mais importante, leva em conta e nos dá um futuro regenerativo. As violências que ocorreram na passagem do meio. O assassinato de africanos escravizados na passagem do meio era comum. A matança deliberada a bordo do navio negreiro Zong é um dos massacres mais estudados. De acordo com Drexia, as centenas de escravizados, as centenas de escravizados jogados no mar não morreram. Na verdade, eles nos deram e nos dão a vida. Essa leitura também tende à criação de narrativas, uma vez em que Drexia nos buscamos, uma vez em que em Drexia nós buscamos, ou pelo menos eu busco, algo a que se agarrar, algo que seja compreensível. A cosmogonia presente nas notas do encarte de The Quest, um álbum de Drexia, do Drexia, proporciona uma satisfação redobrada, uma narrativa neo-escravagista legível que promete um futuro. Um futuro que, inclusive, como sabemos, ainda não chegou. Enquanto esse dia não chega, nós ainda temos a música. Eu vejo Drexia não necessariamente como uma resposta à violência narrativa da passagem do meio em direção a uma aquatopia afrofuturista, mas sim como um trabalho sonoro colaborativo que se destaca como uma força criativa que perturba as formas disciplinares de conhecimento. Para início de conversa, como descrever o não lírico, técnico, techno de Detroit? Andrew Garrick o define como faixas curtas de funk analógico remendado, apenas ocasionalmente dando pistas sobre seu mistério sci-fi, belos desvios estilísticos, um pedaço engenhoso de electro. Essas narrativas, a cosmogonia da passagem do meio, o funk analógico remendado nas batidas 808, o anonimato da banda, tudo pode ser pensado como trabalho criativo, trabalhando principalmente com um sintetizador, a banda gera e modifica sons eletronicamente. Assim, o momento da sintetização é de colaboração, compartilhamento, supressão e reescrita. Eles usam algoritmos, aí o papo dos dados, né?
para criar um sinal com sons diferentes, pegando as formas de onda, as ondulações, sintetizando-as para dar uma trilha sonora tempestade canalizada eletronicamente. Hum. A labuta da música, o trabalho de fazer música, nos direciona para os atos de colaboração. O cérebro e a consciência expressam fisiologicamente um trabalho criativo que é então compartilhado, transmitido, colaborativamente ordenado dentro de uma variedade de contextos geográficos. Drexia nos permite, finalizando, Drexia nos permite uma diferente entrada na teorização e no compartilhamento das libertações negras, nos levando a pensar de maneira outra sobre como e por que reunimos conhecimento. A banda, suas narrativas, seu anonimato, ininteligibilidade, suas peças sintetizadas, atacam e explodem as personalizações, identidades e materializações. Esse é o momento em que honramos o trabalho criativo que está dentro e através dessas tramas entrelaçadas. Isso é a criação de métodos, isso é praxis. É também uma lente interdisciplinar correlacional através da qual podemos ler nossas atividades humanas. Essa é a praxis prática que ser jogado no mar exige. É a praxis prática engendrada ao testemunhar e viver um roteiro que se deleita e lucra com a desumanização da maior parte do mundo. E considerando o nosso trabalho intelectual, este é um chamado para não apenas notar as vozes que nos mostram como a vida é vivida em uma sociedade brutal e sem amor, mas também para homenagear nossas vozes como brilhantes e intelectuais e criadores de métodos. Detroit, eletrônica, vivência negra, perturba o funcionamento normativo, positivista, disciplinar do conhecimento e do conhecer, exigindo novos modos de ser e novos modos de escuta que investem em libertações improvisadas colaborativas. É isso. Do capítulo, ahn, A menor célula relembra um som. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu falei muito. Eu acho que aí cabe um comentário sobre método mesmo, assim. No sentido de que método é uma palavra que causa medo, né? Assim, você fala em método, em metodologia, os cabelos já ficam arrepiados, já tem uma coisa assim. E aí a McKittrick, ela mostra que método é uma palavra importante e ela mostra que os métodos dissidentes, né? O método negro, o método queer, enfim, eles geralmente eles são acusados de serem muito experimentais, bagunçados, né? Com pouca base, assim. E aí ela mostra que, na verdade, é o contrário, né? Que o método negro, por exemplo, que é onde ela se foca, é muito mais rigoroso do que o outro, tem muito mais estudo envolvido, né? Só que não é aquele estudo careta, né? Isso me lembra muito um livro do Alan da Rosa com o Davidson Faustino sobre o Jorge Benjol. E eles fizeram, inclusive é um ótimo, chama Balança Afiada o nome do livro. É um ótimo livro para você ver como eles operam essa coisa da forma e do conteúdo, assim. Mas enfim, esse é um outro papo. Mas eles fizeram um levantamento sobre estudos sobre o Jorge Benjó e eles descobriram que a imagem que o Jorge Benjó tem é de descompromissado com a forma como ele toca, como se não houvesse estudo e rigor ali. E aí eles fazem a defesa do contrário, assim, que o Jorge Benjó é um estudioso muito afiado e muito poderoso da forma como ele toca. Então, ele só toca daquele jeito descompromissado porque ele dominou a forma de tocar, né? Como se ele dominasse esse método mais formal para poder desconstruí-lo, né? E então
A McKittrick faz isso também. Ela diz, ó, o método negro ele é desarticulador justamente porque ele é rigoroso até demais. Houve muito estudo envolvido, houve muito. Você só faz jazz. O jazz é sobre desaprender as notas, mas você só pode desaprender depois que você aprende todas, né? E aí ela amplia isso, sobretudo usando o trabalho da Sylvia Wynter para toda a experiência negra no mundo, assim, né? Como se a experiência negra criativa tivesse essa dominância de métodos para poder, né, fugir dessa dominância interna, assim, né? Então, eu acho que vale um comentário sobre método, assim, sobre como a gente pensa método, né? E vale um comentário sobre a liberdade que é você bancar o seu próprio método, assim. Acho que é isso, né? No sentido de que você pode articulá-lo coletivamente, né? E que você pode fazer dele uma prática da liberdade, né? Assim, como, mais uma vez, voltando para a minha historinha lá da graduação, né? Como eu acreditava naquele tempo, mas o coletivo não apareceu muito, assim, porque eu não consegui compartilhar com outros, assim, né? Embora existisse, né? Tipo, depois, muito tempo depois, eu percebi que o que eu levava para a academia, para minha graduação, era o que eu aprendia na rua, né? O que eu aprendia na rua, o que eu aprendia sendo já um artista com 17, 18 anos, eu aprendia na rua e eu levava para a universidade, e aí havia esse choque de mundos, né, entre o que eu aprendia na rua e o que havia lá, né? E aí eu acho que se amplia a todos os tipos de experiência possível, assim, ao que a gente tem aqui, ao que acontece nos terreiros, ao que acontece nas festas, nos bailes, enfim. Você não estava falando de música e o funk brasileiro é o maior exemplo disso, assim, não existe música mais experimental, né, no sentido da arte contemporânea mesmo, né, do que o funk brasileiro, por exemplo, né? E outros exemplos que a gente for ficar aqui citando, a gente vai, enfim, são números. No Brasil, então, mais ainda, assim. Então, acho que é isso, assim, entender que o método, a gente, é uma palavra que causa medo, mas a gente pode substituir por outros, por fazer, por exemplo, né? Fazer é tudo, né? Assim, quando você pensa na experiência negra, o fazer é tudo. Tudo que a gente tem são os nossos fazeres, né? E eles ensinam bastante coisa. Alguém levantou a mão. O Dinaldo. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo Oi. bem? Sim, Vocês sim, conseguem me ouvir bem? sim, sim. Mas, então, eu sou o Dinaldo Udi. Primeiro, queria agradecer muito por vocês terem topado essa empreitada de traduzir esse livro. Eu queria ler ele há muito tempo, assim, só que meu inglês que eu aprendi assistindo Grey's Anatomy, eu não achava que ia conseguir. E aí vocês facilitaram um pouco o meu trabalho, então parabéns aí pelo trabalho. Já comecei a ler o livro, estou super empolgado. Dizer que eu faço parte de um grupo de pesquisa, um coletivo chamado Coletivo Angela Davis, lá da UFRB, em Cachoeira. E ano passado a gente tem ciclos formativos, né? Cada ciclo é temático, e ano passado a gente estava pensando sobre metodologia. E aí aconteceu uma coisa engraçada que quando a gente começou a reparar o que a gente fazia dentro do coletivo, a gente percebeu que a gente fazia muita coisa que não era muito sistematizada, assim. Então, acabava que a gente não falava muito sobre o que a gente fazia. E aí, ano passado, a gente se debruçou um pouco nisso. Minha orientadora, ela costuma falar, né? Eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas a UFRB, ela fica em Cachoeira, que é uma cidade ali no recôncavo da Bahia. Fica relativamente perto de Salvador, mas é interior, né? E minha professora falava que a gente está aqui na periferia da periferia do conhecimento, então ninguém está ligando muito para o que a gente está fazendo, a gente tem
uma liberdade assim para gastar um pouco e castelar novas formas de fazer ciência dentro da universidade, né? E aí a gente começou a recapitular um pouco essas estratégias, e eu comecei a ler o livro, então li só as primeiras 50 páginas, e eu vi que a Catherine, ela cita uma série de camadas dessas novas possibilidades de fazer pesquisa, assim, né? Que a gente acabou notando no trabalho com Angela Davis. Então eu lembro que as orientações dentro do coletivo, né? O coletivo é formado por pessoas de várias trajetórias acadêmicas, então a gente tem gente da graduação, do mestrado, do doutorado, e as orientações acontecem de forma coletiva, então todo mundo participa do processo de orientação dos textos que saem do coletivo, né? Então a gente sempre teve essa perspectiva de pensar a produção acadêmica em diálogo com todo mundo que está ali no grupo. A gente tinha uma atividade que a gente chamava de Hackeando a Flica. A Flica é uma festa literária que acontece lá em Cachoeira, que é uma festa muito grande, né? Nesse momento que a cidade fica muito branca, inclusive. E aí a gente fez esse hackeando a Flickr que a gente pegava, tipo assim, a Flickr lançava a programação, e eles faziam um evento para lançar a programação. Eles lançavam com meses de antecedência, a gente pegava os contatos que estavam vindo e hackeava para fazer evento dentro do coletivo. Então a gente conseguiu fazer tipo atividade com Patrícia Hill Collins, que ela estava vindo, então a Flickr pagava tudo, né, hospedagem, passagem, né, e a gente roubava ela pra gente assim, para fazer as atividades dentro do coletivo. E teve uma experiência que me marcou muito também, que foi numa escola que a gente organizava lá em Cachoeira, que era uma escola feminista negra, que teve um ano em que uma das professoras foi a Angela Davis, né? E aí a gente, pensando a estrutura pedagógica mesmo assim do curso, a gente entendeu desde o começo que o curso precisava ter sair um pouco dessa ideia de que o curso seria só com formação de professores universitários, né? A Angela Davis, a gente já teve a Patricia Collins, a Kimberly Crenshaw. E aí eu lembro que me marcou muito no dia que a gente foi levar a Angela Davis para ter aula de samba com Dona Dalva, que estava dentro da grade curricular do curso, assim. Então foi um aprendizado muito grande, assim, de pensar que a gente pode rearticular as posições dentro dessa hierarquia da produção do conhecimento, né? E dessas geografias internas que a gente organiza dentro da universidade que acabam sendo muito excludentes, né? E aí eu queria ouvir de vocês mesmo, assim, quais são as experiências de vocês pessoais em que essa possibilidade de fazer pesquisa de forma mais coletiva aconteceu. Eu não consegui pegar muito o começo da fala de vocês, então pode ser que seja uma pergunta meio repetitiva, mas eu queria escutar um pouco da experiência mais pessoal, assim, de vocês. Então, eu acho que a Malu, tipo, ela tá meio que de saída, que ela vai viajar. Aí, vamos ver se ela vai conseguir responder. Mas, assim, no meu caso, eu diria que é a minha vida inteira, né? Tipo, eu venho fazendo isso desde de muito, de muito molequinho, assim. Só que tem uma coisa, né? Como a própria autora fala, né? O estudo ele vai se sobrepondo, né? Que nem o Malu falou no início, ele vai se acumulando, né? E aí você vai tendo, assim como aconteceu com vocês, né? Você vai começando a discutir o seu próprio fazer e você vai tendo uma. Eu não gosto muito de falar consciência, assim, né? Mas você vai tendo esse senso maior, assim, sobre essas questões, né? E aí, enfim, eu acho que uma das grandes um dos grandes desafios assim de alunos como um todo são as crises que a gente tem o tempo todo sobre a importância do que a gente está fazendo, sobre o alcance, sobre esse tipo de coisa. Mas quando a gente vai acumulando esse estudo, né, a gente vai vendo que essas ações elas têm, assim, elas são muito poderosas, né? Muito poderosas. O próprio livro é fruto disso, né? Ele foi articulado de uma maneira totalmente independente,
Enfim, a gente tinha essa vontade, a gente foi atrás da autora, conseguimos as duas editoras que lançaram o livro são editoras altamente independentes, assim, uma de São Paulo, bem anarquista, assim, que é sobre influência, que os meninos fazem tudo de forma independente, e a outra Raiz Imaginária daqui do Ceará, eu estou no Ceará, que é menor ainda, assim, né? Então, o próprio livro é um fruto dessa articulação, né? E aí isso é aquela coisa, assim, agora dando um depoimento bem pessoal, assim, íntimo até, assim, tem muitos altos e baixos, assim, acho que a experiência negra é um pouco disso também, assim, né? E aí eu tô num momento realmente de reflexão a respeito disso, né? De revendo o que eu fiz, porque eu abandonei muitas coisas. Eu sou envolvido com arte e com, enfim, produção de conhecimento desde a minha graduação. E como eu falei, eu comecei em 2007. Então, não sou exatamente mais um novato. Terminei. E eu acho que é importante eu falar isso, né? Porque a gente tem vergonha, né? De compartilhar e de reafirmar a nossa própria experiência, assim, né? E aí estou num momento de um pouco mais de recusa de estar retraído, porque eu fiz muitas coisas nos últimos anos, mas dentro, assim, eu já consigo sentir a energia, assim, de que, tipo, eu estou me planejando para uma próxima coisa, assim, eu vou começar a articular o coletivo de novo, mais uma vez, né? E a própria autora fala disso também, né? Assim, do planejamento, né? E Fred Moten e Stefano Heine falam muito disso também, assim, né? Do tanto que esse planejamento é também uma parte, assim, que às vezes você precisa planejar para depois ir para a ação direta, né? Então é isso, assim, eu estou num momento bem mais retraído, vamos dizer assim, porque eu, enfim, acabei de mudar de cidade, terminei o doutorado, terminei a tradução desse livro que foi bem puxada, ainda tem alguns eventos ainda de lançamento, e estou num momento de reflexão, assim, sobre tudo que eu fiz, não sei o que, etc. Mas, no fundo, na hora que eu durmo, que eu sonho, que quando você sonha, você abre as portas assim da sua percepção e dos outros mundos astrais, eu já sei que eu tô já me articulando e começando a planejar algo para os próximos anos, assim. Então, acho que é bem isso, assim, esse loop mesmo da qual ele fala, na qual você vai, né, você tenta, faz alguma coisa, aquilo acaba, você faz de novo. Tenta, faz alguma coisa, aquilo acaba, você faz de novo e isso vai se acumulando, né? Coisa que Vini falou no início, né? Esse é o legado que o feminismo negro traz para nós, entendeu? Inclusive, no sentido de que, tipo, uma coisa que foi feita há 100 anos, ela fura o espaço e o tempo e ela se acumula de alguma forma e ela aparece de uma outra forma com ainda mais consistência 100 anos depois, assim. É um superpoder mesmo, assim, né? E esse é o legado, né, do feminismo geracional negro, assim, né? Então, é isso, assim, eu diria que a maré tá mais baixa, mas em breve ela vai ficar mais zangada e mais valente. Só comentar rapidinho também, que daqui a pouco eu vou precisar sair, mas pegando esse gancho também do coletivo, da coletividade, né? Eu lembrei do próprio, acho que é do capítulo que ela faz a lista, e ela vai trazer também uma dimensão, né, do esforço que é necessariamente cooperativo em toda parte. E ela vai falar, né, em outras palavras, né, se a libertação pode ser efetuada dentro do nosso atual sistema de conhecimento, então podemos
fomentar e honrar alternativas políticas densas e complexas já existentes e modos radicais de se ser e viver que são intensamente pessoais e coletivos. Enfim, nesse capítulo ela vai fazendo uma lista, né, de várias coisas, e aí e alguns deles ela vai colocando esse lugar da coletividade, enfim, da cooperação, e que eu acho que como o Caio falou, e como a gente falou no início, né, ele parte do próprio processo de tradução desse livro. Na minha prática, isso pessoalmente também é muito presente, entendendo, obviamente, os limites e os ônus e os bônus, né, que a gente tem com as práticas coletivas também, principalmente, né, no contexto atual. Mas eu acho que é algo que ainda mostra, né, esse meio de expressão da vida, né, da vida negra, enfim. Então, eu sigo atuando e articulando, acho que todos os meus trabalhos, a maioria das minhas atuações também estão sempre nessa dimensão, talvez não deliberadamente, né, do coletivo, mas do diálogo, né, isso da conversa, que passa a ser coletivo, né, então, acho que é pensar o coletivo nessas mínimas articulações, nessas mínimas interações, integrações também. E assim como o Caio, né, também defendi o doutorado recentemente, eu estou um pouco ressacada ainda, tentando entender também tudo e todos e os caminhos, as coisas. É, enfim, mas acho que eu sigo ainda pensando, né, e acreditando nessas formas de expressão. Assim, tá meio sem validade aqui. Eu achei que ia durar 6 meses, já vai fazer 10, assim. Enfim, não, acho que tá 8 meses agora. Mas é isso, mas ainda assim, né? Não à toa a gente tá aqui, né? A gente tá aqui conversando às 8h30, né? Numa quinta-feira, pensando coletivamente também, né? Mas vale a pena, né? Porque no fundo vale a pena, porque no fundo é assim que a gente se expressa, né? No fundo é assim que a gente vai experimentando, vai criando esse rigor, vai criando esses acúmulos, enfim, e vai seguindo, né? Enfim, poderia citar outras coisas também, mas é um pouco disso, né? É o que ela diz, né? Que isso é honrar a vida negra, né? Honrar a vida negra é justamente, inclusive, é muito legal o Dinaldo aí, se hackeando é uma conversa que eu já tive com o Vini várias vezes, assim, né? Porque a autora quase, agora um pouco de bastidor, assim, a autora quase veio para o Brasil, ela não veio por motivos pessoais. E a gente já estava com o plano todo pronto, assim, que as grandes instituições iam pagar a vinda dela para cá. E ela ia participar de eventos menores, assim. Acho que até que ela ia gostar até mais, inclusive. Mas é isso, assim, é encontrar esses meios mesmo de hackear, assim. E Denise Ferreira fala muito disso também, inclusive, né? Hackeando o sujeito, assim. É claro que o dela é uma profundidade muito mais, mas eu acho que que esse hackeando que ela quer dizer tem um pouco da dinâmica prática mais singela, né? Inclusive, né? Esses pequenos coletivos, inclusive, é um interesse dela, assim. A Denise já pesquisou e já escreveu bastante sobre pequenos coletivos radicais do Brasil, assim, focou em alguns de Recife, outros do Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma dimensão do trabalho dela que a gente tem que ficar de olho também e que diz algo para nós, assim, nesse sentido. Eles adoram uma coisa brasileira. Quando a gente lançou o Tudo Incompleto em São Paulo, 2023, uma das memórias que eu guardo, assim, eu queria escrever sobre isso um dia que o Mo tem com a latinha de cerveja no bolso da camisa dele, né? A gente tava, eu, Hilário, ele, o pessoal lá, enfim, conversando, aí ele tava com uma latinha aberta aqui, que ele tava bebendo essa, né? E tinha uma fechada no bolso, porque alguém, enfim, entregou duas e ele não sabia onde botar a outra lata. A gente deu uma zoada, assim, tipo, o que é isso? O que você tá fazendo? Aí ele falou que ele gosta de manter perto do coração, Que legal. né? E eu achei muito emblemático, assim, né? Essa é a figura que eu tenho do Mountain, né? Que é um pai, assim, de alguma forma, né? A forma como ele fala, enfim.
E aí a gente entra numa questão, né, assim, sem querer puxar pai e mãe de ninguém, mas que muito desse trabalho de fazer método e muito desse trabalho dos coletivos é um trabalho de preparar as pessoas. Parte do que a gente vai estar se ocupando é preparar as pessoas para que elas tenham condições de ter autonomia intelectual, né? E autonomia intelectual no sentido de ter autonomia e ferramentas para estabelecer as questões que elas querem estabelecer, né? Sem o sofrimento da academia, sem todos esses sintomas que a academia produz na gente, né? Que além de toda questão, enfim, física que pode envolver, também tem um papel simbólico ali de restringir, né? Porque isso pode causar riscos para pessoas às vezes. Então, parte do nosso trabalho é um trabalho de acolhimento também, né? Tanto a Brava quanto o LEAC, né, são também são projetos autônomos, né? A gente também está fazendo um método de alguma forma em recusa a essa estrutura acadêmica, né? E pensando outros modos de circular o conhecimento, assim, uma prática recorrente, não só do LEAC, mas minha, da minha vida, assim, de alguma forma, em algum momento a gente precisa acolher as pessoas, né? Então, às vezes eu trabalho com revisão textual, orientação de escrita, então, às vezes, quase sempre, o meu trabalho, ele não é ensinar a pessoa a melhorar a escrita ou sobretudo, às vezes a pessoa vem querendo apoio, suporte e alguém que revise e reescreva o texto sem ela ter que se ocupar com isso. Porque não tem é, valor no cotidiano daquela pessoa se ocupar tanto com a estilística de um texto, né? E então a gente está o tempo todo fazendo esse trabalho, que é um trabalho de criar as condições para a gente continuar fazendo o trabalho. É uma dialética, de alguma forma, né? E aí eu digo isso porque digo isso me lembrando da Cristina Sharp, que no início do Vestígio ela vai dizer sobre como a gente precisa criar métodos indisciplinados, porque lidar com a violência, lidar com a matemática racial, né, demanda métodos indisciplinados mesmo, e que muitas vezes implicam em você precisar ter duas ou três pessoas de suporte, que pode ser seu pai de santo, sua psicóloga, e alguém, uma consultoria, por exemplo, né, para você conseguir sustentar a pesquisa, assim. Eu comecei muito cedo na prática de pesquisa, porque eu fiz ensino técnico, e comecei a trabalhar com pesquisa em 2017. E num certo momento desse período, eu acho que essa é a experiência talvez mais concreta que eu possa relatar assim também em relação a essa questão dos métodos e, menos sobre o coletivo, mas mais sobre o método em relação à instituição. Que eu sou formada em Química Ambiental e minha pesquisa de conclusão foi sobre eu mapeei as vulnerabilidades socioambientais na região metropolitana do Rio de Janeiro, que se refere a tratamento de esgoto e água, coleta de lixo, emissões de resíduos gasosos. Então, se você tem uma indústria perto da sua casa, por exemplo, isso é uma questão de saúde pública porque tem emissões de poluentes, né? E a gente mapeou isso com dados do IBGE, do INEA, né? Enfim. E era uma pesquisa, né, que hashtag quem me conhece sabe, que eu gosto de botar os autores juntos no bar para ver o que que sai. E eu tava na Química com um projeto na área de ciências sociais aplicadas, trabalhando com Butler e Foucault, numa seção do texto e na outra trazendo dados e gráficos para falar sobre o saneamento básico no Rio de Janeiro. E isso causou um certo desconforto em dois professores específicos na época, sociologia e filosofia, né? Mas a minha orientadora, que era bióloga, ela foi essa vibe. Vini, eu não posso fazer muita coisa, eu posso assinar e você faz seu trabalho. Tinha a minha amiga na época, Luara, que a gente dividia a bolsa, né? Então, assim, vocês fazem o trabalho, e aí a gente montou na época uma comunidade, assim, que era nós duas e mais três professores. Com um professor a gente conseguia fazer os mapas, com outro a gente conseguia estudar uma questão de saneamento, com outro a gente conseguia aprofundar uma outra questão, a orientadora assinava a documentação, a gente precisou criar uma estratégia
Quase uma coisa tentacular, né? Para a gente conseguir concluir a pesquisa. Depois a gente renovou a pesquisa, eu saí, porque eu me formei, né? Mas seguiu com outras pessoas lá e começaram a fazer um levantamento quantitativo mais específico sobre resíduos sólidos, enfim. E, e é curioso porque as primeiras questões que a gente enfrentou foi sobre as áreas de conhecimento, né? Ciências sociais aplicadas. Aí entrou em sociais aplicadas porque a gente não foi para o campo, senão a gente ia realizar coleta e entrar na química, gestão ambiental, alguma coisa assim. Como foi uma pesquisa teórica, a gente fez levantamento com bases de dados, né? Inclusive, a gente tem um problema de dados muito grande no Brasil, né, que dificulta, inclusive, políticas, educacionais, né, e a efetividade de algumas leis, como a 10.639, que a gente não vê acontecendo em muitos lugares, né. É, uma primeira questão em relação a essas fronteiras, né? O que é filosofia, o que é ciências ambientais? O argumento da pesquisa é o quanto vale uma vida. Isso é uma questão da filosofia, é uma questão da gestão ambiental. Cada área se ocupa de uma forma diferente. Assim é a vida negra, né? Assim é a experiência negra, como é, teorizada pela Catherine, né? A gente está sempre trabalhando em criar as condições para que a gente possa um dia parar de trabalhar para criar condições, né? Porque a negociação ela acontece muitas vezes não no campo da institucionalidade, da hierarquia institucional, mas ela acontece no campo dos cavalos, dos peões, né? São os professores. A direção, o projeto foi aprovado, o projeto aconteceu, teve bolsa, enfim. Só que existem os peões, assim como num tabuleiro de xadrez, né? Esse jogo é uma relação de poder. E cada movimento que a gente vai dar dentro desse tabuleiro, que é a epistemologia, né? Ele tem que ser bem pensado porque a gente vai perdendo, né? E não tem como quando a gente fala de liberdade, geografia, como diz a McKittrick, não tem como não falar de violência. Não tem como não falar de uma liberdade que depende do fim do colonialismo, né? Eu já diria Fanon, assim. Então, a gente está meio que Maria Luísa vai ter que sair. Queria agradecer publicamente a presença. Muito obrigada. Muito obrigada. E bom final de semana. É, eu não lembro o que eu ia continuar falando, mas é isso. Eu queria trazer essa experiência, assim, porque até mesmo onde eu estudo hoje, né, onde eu tô hoje, que é a UERJ, eu percebo que é isso, são os peões. Também, assim, e claro que toda essa linha de trás, né, o bispo, a dama, enfim, que é a reitoria, o departamento, a coordenação, o conselho, enfim, tem seu papel, só que eles estão sendo protegidos pelos peões, essa é a função, né, e a gente toma essa escolha, a gente decide qual é a posição que a gente se coloca em relação a isso. Então, então, tipo, eu trabalhei um tempo com ementas, com as ementas de filosofia, enfim. Na época que eu também pesquisei sobre o que a gente está estudando, né? O que se constitui pensamento filosófico? Como que se forma o pensamento filosófico quando as pessoas estão saindo do ensino médio, né? E aí é isso, toda a tradição filosófica que a gente já conhece, com um pouquinho de Hannah Arendt na filosofia contemporânea, um pouquinho de Judith Butler, dependendo da pessoa que vai oferecer a disciplina, né, de filosofia. E é isso que a gente tem, assim. E aí, às vezes, o trabalho que a gente tem que fazer é de mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades, outros caminhos, e que ninguém vai morrer se a gente chegar, assim como eu fiz hoje, inclusive,
na cara de alguém, na cara de um professor e falar, não, discordo, porque não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. Então, a gente tá sempre. Por isso que a gente traz a questão da geracionalidade do feminismo negro. A gente tá sempre preparando as cabeças. Isso a Denise fala muito. Tanto que agora a Denise abriu um Instituto Elementum, né? Que é uma ONG, uma organização da sociedade civil, né? Que tem justamente que é o que ela discute agora na prática, né? Das formações, tem oficina de tarô, oficina de reiki, enfim. Eu, inclusive, me inscrevi na oficina de reiki, né? É importante equilibrar as chakras. Que na academia a gente tem que trabalhar muito a dupla consciência, e esse o trabalho da metodologia de alguma forma. A gente está sempre mostrando para as pessoas que é possível a gente negociar ali com aquela instituição e tentar manter um espaço de respiro de liberdade na música, nas festas, por exemplo, né? Em outras práticas, eu já tive professoras que deixaram em aberto para a turma, por exemplo, escolher onde quer ter aula e a gente ia para pro campo, como é que fala, gente? Para céu aberto, né? Para fora do prédio, né? Enfim, para área externa. É, e tudo isso faz parte do planejamento fugitivo, né? Eu Exatamente. nem sei se essa seria a tradução mais adequada para essa ideia, mas, enfim, em aberto. Exatamente. E Queria eu acho ter. que, só complementando aí a fala de Vini, e entender que, tipo, é a diferença que existe no CERN, assim, não é a similaridade, né? A- O que a própria autora quer dizer, e outros autores dizem também, é que, tipo, a experiência negra, ela é infinita, não tem como quantificar, né? Então, a pessoa que fala de identitarismo nesse caso, ela nunca leu um autor negro, na verdade, né? Porque na verdade eles falam o contrário. Nunca falaram sobre essa similaridade, enfim, da identidade, nem nada, assim. Né? E eu lembro, já que a gente está na Denise aqui, eu lembro de um caso com ela numa conversa uma vez, que e que o Vini falou aí, né, que tem oficina de reiki, de tarô e tal. Perguntaram para ela porque ela não citava, enfim, as cosmologias afro-brasileiras, a macumba, etc, etc. Ela disse porque não é assim o meu mundo assim, mas eu uso tarô para, por exemplo, para hackear a ciência, por exemplo. Então, ela falou de um experimento que ela fez em que ela lia cartas de tarô para chegar a uma conclusão teórica sobre algo, assim, né? E isso é muito doido de fazer, né? Não deixa de ser como usar um oráculo, por exemplo, né? Então, é isso, assim, entender que, tipo assim, dá para usar, dá para ser do tarô, dá para ser do reiki, dá para ser da macumba, dá para ser, porque a experiência negra é isso, assim, ela é o infinito, é como a Castiel fala, assim, né? É, posso me tornar tudo, assim, do mineral ao pó de estrelas, né? Então, é entender sempre isso, assim, que, tipo, não tem como quantificar, não tem como, não adianta. Podem espernear, podem fazer tudo, podem tentar enquadrar, mas o infinito é o que permanece, é a única coisa que permanece. Axé, viu? Poderosas palavras. Queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa. A gente já está se encaminhando para o fim da nossa atividade. Eu mandei o link da lista de chamada para quem precisar de certificado aqui no chat. Desculpem a demora. A gente teve alguns problemas técnicos. É, Queria agradecer novamente Maria Luísa, que teve que sair por uma questão de logística, Caio, pela presença, as pessoas que participaram. E reforçar que
A Brava tem uma programação semanal, de segunda a quinta e às vezes aos finais de semana também. A gente tem. Eu, por exemplo, vou dar um próximo curso em setembro sobre metodologias, explorando mais detalhadamente essa discussão toda que a gente abriu hoje também. É, e convido vocês também a acompanharem a página do DEAC, que a gente vai estar realizando em breve, a partir da semana que vem, as sessões de leitura desse livro, do Querida Ciência. Que também vamos conversar com os tradutores, mas vai ser em agosto, vai ser outra conversa, vai ser outra, e aí vai ser um grupo que a gente já vai estar discutindo, né? Então, são participações gratuitas e contribuições voluntárias também. A gente vai divulgar essa semana, fiquem atentos. E eu mandei também os links das redes, tanto da Brava quanto do Leac, aqui no chat. E é isso. Se ninguém quiser complementar mais alguma coisa, eu queria novamente agradecer. Desejar um ótimo final de semana para todo mundo. Boas novas, lhes acompanhem nesse sol no Leão. Nesse final de retrogradação, né? A gente estava comentando de problemas, de questões, né? De desalinhos, né? Faz parte, as coisas agora vão entrar no eixo. E sigamos aí construindo novos métodos e novas possibilidades.